Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Bem-vindos à maioridade do programa Equipe em Casa. Hoje, nosso programa de número 21, o programa mais democrático do nosso estado, porque leva conhecimento para todos. No primeiro módulo de hoje, matemática com a professora Catarina. Hoje vamos ter aula de matemática e na aula de hoje vamos aprender sobre as formas geométricas. As formas geométricas são as formas que os objetos ao nosso redor possuem, como vocês já podem observar aqui em cima da minha mesa, mas já vou explicar e apresentar cada uma delas. Bom, é importante saber que as formas geométricas se dividem em dois grupos. Primeiro, tem o grupo das formas geométricas sólidas, que são chamados e conhecidos também como os sólidos geométricos. O outro grupo é formado pelas formas geométricas planas. Vamos poder fazer algumas comparações, observar as diferenças e ver exemplos que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá? Formas geométricas sólidas. Nós não precisamos procurar muito, pois eles já estão ao nosso redor no nosso dia a dia, na nossa casa, na rua, nas lojas, certo? Muito bem. Vamos começar conhecendo a esfera. Esse é um sólido geométrico chamado esfera. Nós podemos observar essa forma na bola de futebol, na bolinha de gude. Muito bem. Outro sólido geométrico, o cilindro. Nós podemos observar o cilindro na forma da vela, também na lixeira ou no copo que nós utilizamos para tomar água, certo? Muito bem. Outro sólido geométrico, o cone. Nós podemos observar o cone no chapéu de aniversário. Também podemos observar esta forma na casquinha do sorvete. Olha só que legal! O cone e a esfera lembram um sorvete. Que delícia, não é mesmo? Vamos conhecer o próximo. O prisma. Olha só que legal! O prisma nos lembra uma barraca de acampamento, não é mesmo? Olha só. Muito bem. Outro sólido geométrico, a pirâmide. A pirâmide, obviamente, já nos lembra as pirâmides do Egito, não é mesmo? Vamos observar as imagens? Muito bem. Próximo sólido geométrico, o cubo. Olha só que legal. O cubo nos lembra o dado que nós geralmente utilizamos nos joguinhos de tabuleiro, não é mesmo? Também lembra uma caixinha de presente. Que legal. Próximo sólido geométrico, o paralelepípedo. Ele nos lembra aquela caixinha amarela de bombom. Lembrou? Muito bem, que delícia! Então, esses são os sólidos geométricos que compõem aquele primeiro grupo que eu citei no início da aula, o grupo de formas geométricas sólidas. Elas possuem largura, altura e volume, mas já deu para perceber que elas são diferentes, não é mesmo? E qual é a diferença? Bom, entre si, elas possuem uma grande diferença, que é na forma. Exemplo, a esfera, o cilindro e o cone possuem a forma arredondada, ou seja, aquela forma que vai fazendo a curva. Já esses outros sólidos geométricos, como o prisma, a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo, eles possuem forma não arredondada, ou seja, possuem formas retas, tá? Como nós podemos observar aqui. E o mais interessante entre
essas formas sólidas é que o cubo possui 6 lados idênticos, do mesmo tamanho, com formas retas, como nós podemos observar nesse exemplo, tá? O cubo. Formas planas. Já conhecemos o grupo de formas sólidas, agora vamos conhecer o grupo de formas planas. Ah, interessante, nós também podemos encontrar as formas planas nos objetos ao nosso redor, como também em alimentos. Vamos ver alguns exemplos. Este é o círculo, uma forma plana. O que diferencia a forma plana para a forma sólida é que ela não possui volume, já o sólido, sim, tá? Nós podemos observar o círculo, tá? Em uma pizza inteira, vamos observar a imagem. Também podemos observar o círculo nas placas de rua. Próxima forma, o retângulo. O retângulo nós podemos observar também no nosso dia a dia, como por exemplo nas cédulas de dinheiro. Também podemos observar esta forma nas bandejas que servem alguns alimentos. Também podemos observar esta forma retangular no celular. Alô, colégio equipe? Ah, sim, muito bem, tá? Próxima forma geométrica plana, o quadrado. Olha só que legal. O quadrado, ele lembra o retângulo, tá? Porém, atenção, o retângulo não possui os 4 lados do mesmo tamanho. Este é igual a esse, porém, esses dois não são do mesmo tamanho que esses outros 2 lados. Esses são menores e esses são maiores. Já o quadrado possui todos os lados iguais do mesmo tamanho. Esse é do mesmo tamanho, também do mesmo tamanho, tá? O quadrado nos lembra a forma das janelas de uma casa. Também lembra a forma de um tabuleiro de xadrez. Quem aí já jogou xadrez? Bem legal, não é? Muito bem. Será que são só essas? Não. Tem também mais uma forma plana muito importante que a gente vê no dia a dia. O triângulo. Olha só que legal. O triângulo, ele lembra a forma de uma fatia de pizza. E também lembra a forma de uma fatia de melancia. Como também na fatia de um bolo. Eu acho que a tia Catarina está com fome, viu? Estou lembrando muito de comida, mas vamos lá continuar a nossa aula. Olhem só, a gente observou que as figuras planas podem estar presentes e associadas aos objetos, aos alimentos. Então, vamos recapitular. Quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Outra coisa interessante, as figuras planas podem ser encontradas nos sólidos geométricos. Isso mesmo. Exemplo, no cubo, no sólido geométrico, chamado cubo, nós podemos encontrar a figura plana quadrado. Olha só que legal. Percebam que elas são diferentes. Essa possui volume, essa não, tá? Próxima, a esfera. Nela podemos encontrar a forma circular, a circunferência, ou seja, o círculo. Círculo não possui volume, a esfera sim, tá? Outro exemplo, a pirâmide. Nela podemos encontrar a figura plana chamada triângulo. Olha só que legal. Triângulo, ele complementa as partes de uma pirâmide. Outra coisa interessante, a base da pirâmide também lembra um
quadrado. Olha só que legal, como elas estão associadas, não é? Elas se relacionam, porém são diferentes. Mais um exemplo. O paralelepípedo. Ele lembra a forma de um retângulo. Olha só que legal. E tem mais. O paralelepípedo também pode ser chamado de bloco retangular, pois as suas partes lembram um retângulo, certo? Muito bem. Ainda sobre as figuras planas, trouxe mais alguns exemplos. Olhem só. Com as figuras planas, eu posso formar outras figuras. Exemplo, se eu utilizar o círculo e o triângulo, eu formo um sorvete. Muito bem. Se eu usar um triângulo e um quadrado, eu posso formar a figura de uma casa. Mais um exemplo. Se eu utilizar o círculo mais um triângulo, eu tenho a figura de um sol. Mais um exemplo. Se eu utilizar um quadrado mais um retângulo mais o círculo, eu consigo formar a figura de um tchan, 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 trem. Isso mesmo, olha só que legal. Além das formas planas estarem presentes no nosso dia a dia, é possível a gente formar outras figuras utilizando somente a forma delas. Olha só que legal. Então, para revisar, as formas geométricas se dividem em dois grupos: formas sólidas e as formas planas, tá? E elas se diferenciam porque umas possuem volume e as outras não, certo? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima semana tem mais, viu? Tchau, tchau! Formas geométricas estão à nossa volta o tempo todo. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Nesse segundo bloco, vamos conhecer um pouco mais de história com o Carlos Alberto. Alô, você que se prepara para o Enem 2021. Estamos aqui com Ciências Humanas, professor Carlos Alberto, com a matriz curricular História, para fazer um passeio aí em um tema que é bastante interessante, cobrado no Enem e que também ajuda muito você na construção da sua redação. O tema envolve políticas afirmativas, políticas de inclusão, políticas que visam diminuir distorções históricas, exclusões históricas que grupos ou minorias sofrem ao longo da nossa história do Brasil. Vamos trabalhar também um tema interessante do Enem, direitos sociais nas constituições brasileiras. Você sabe que nós temos em nossa história 7 constituições, e como é que esses direitos foram ou não trabalhados nelas. E também iremos trabalhar um tema que envolve isso, que na verdade é a própria ampliação disso, que é o tema cidadania. E a forma que nós iremos trabalhar, ela vai aprofundar o que já fizemos na aula anterior. Lembra que nós trabalhamos charges, tirinhas, imagens, e ressaltamos para vocês que o Enem não chama essas figuras de imagens, ele chama de texto ou discurso iconográfico. Tudo para o Enem é texto, seja uma música, seja um artigo em jornal, o pensamento de alguém, ou uma charge, uma tirinha, porque há uma mensagem ali subentendida naquela imagem.
Olha só essa questão interessante aqui do Enem 2015, que trabalha o tema política afirmativa, que trabalha a cidadania, que trabalha direitos sociais nas nossas constituições, especificamente a de 1988. Você vê um cadeirante muito feliz, verificando que é oferta de emprego. Consequentemente, você entende que é emprego para as pessoas com alguma limitação física, como é o caso da figura apresentada. Ele corre muito feliz, com o endereço na mão. Quando chega lá, encontra o endereço, vaga para deficiente, mas o que você percebe? Uma escada. Como é que ele vai subir? Quer dizer, essa distorção muito grande aí entre o direito que existe ao direito, há a obrigação da empresa, daquela instituição, em reservar as vagas para pessoas com deficiência, mas perceba que a empresa não se preparou para isso. O Carton evidencia um desafio que o tema da inclusão social impõe às democracias contemporâneas. Esse desafio exige a combinação entre. O Enem deu como resposta certa a letra D, universalização de direitos e reconhecimento das diferenças. Porque o direito está universalizado. O acesso ao emprego, o acesso a vagas de emprego, você pode trabalhar cotas ou outras palavras, mas é um acesso que cada vez mais se universaliza. Mas nesse caso aí, a crítica do Carton é que a empresa, mesmo dando esse acesso, essa vaga para deficiente, ela não percebe que o prédio tem que estar fisicamente adaptado para que as pessoas com limitações físicas possam ter acesso a ele. Perceba aí a crítica muito bem clara na letra D da questão. Olha aqui, gente, essa fabulazinha, essa tira interessante, que mostra muito bem o que é o Brasil de hoje, no que toca a direitos sociais, mas principalmente as desigualdades que o Brasil tem, e nós analisamos a charge na semana passada. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir. Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Vejo, associando um direito constitucional a conto de fadas. O conto de fada é a historinha alegre, bonitinha, que o papai e a mamãe contam para a criancinha para dormir tranquilinha, feliz, à noite, sem medo. Quer dizer, a crítica está bem clara. Por que conto de fadas? Porque apesar de existir o direito na Constituição, aquilo não é na prática realizado. Considerando os direitos sociais garantidos pela Constituição de 1988 e a crítica presente na tirinha, é correto afirmar que. Olha o que diz a letra A. Esses direitos foram transformados em artigos, verdade. Contudo, necessitariam de consulta popular para a sua aprovação. Pelo contrário, eles já foram aprovados, entram em vigência no mesmo dia em que entrou em vigência a nossa atual Constituição, 5 de outubro de 1988. Não fica claro o direito social abordado e a mensagem da tirinha não ultrapassa o sentido humorístico. Pelo contrário, está muito claro o direito e a tirinha ultrapassa o senso humorístico. É o senso crítico político da realidade mesmo, não é só satirizar. A Constituição de 1988 pouco avançou no tocante a direitos sociais. Pelo contrário, é a que mais avançou das 7 Constituições. Tanto que Dr. Ulisses Guimarães a chamou de a Constituição Cidadã, graças a essa quantidade enorme de direitos, quando comparada às outras 6 Constituições. A letra E também está errada. O direito social à moradia tornou-se uma conquista constitucional, que foi logo atingida assim que foi criado o programa Minha Casa Minha Vida. Há 2 erros. A charge, a tirinha mostra que não se atingiu ainda plenamente o direito e esse programa é muito recente, não há uma associação de tempo imediato entre ele e a Constituição. Vejam o que diz a letra D. Apesar da existência do direito social apresentado, este está longe de ser sentido por toda a população. Então você percebe claramente que a letra D ela tem tudo a ver com a mensagem ou a crítica, que não é só humor, feita pela tirinha. De acordo com a história em quadrinhos, protagonizada por Agar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Agar, olha o que o Agar fala. Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo,
navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. Você percebe que o Agar, ele dá uma visão de pessoas a partir do seu pensamento, da sua referência, do que ele é navegante. Quem não for navegante, logicamente, não são pessoas, são outras pessoas, tratas como diferentes, como inferiores. Como diz exatamente a letra B, desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo. Aí colocamos aqui um comentário, gente, olha. Ao restringir a diversidade cultural a apenas 2 tipos de pessoas no mundo, Agar desvaloriza as demais culturas e apresenta um pensamento unilateral do universo. O que foi que nós fizemos aqui para vocês? Pegamos essa questão do Enem e fizemos aquilo que você chama de adaptação. Vejam, Enem adaptada por Carlos Alberto, 2021. A mesma figura. Pode repetir na prova? Pode, o Enem pode repetir figuras, pode repetir textos, ele apenas abordará de uma outra forma. A opinião de Agar pode ser definida como uma postura. Lembra que nós trabalhamos conceitos que o Enem trabalha em aulas anteriores? A postura dele não é racista, não é homofóbica, não é religiosa, nem pessimista. Ela é etnocêntrica. Aliás, se não tivesse a palavra etnocêntrico aí, talvez desse para vergar para um pouco de racismo. Mas fica muito mais clara a postura etnocêntrica. O etnocentrismo ocorre quando usa-se, olha só, usa-se determinada cultura como referência para as demais, como único modelo correto. Perceba que hoje em dia nós temos que levar em conta a alteridade, a empatia, entender o diferente, respeitar o diferente e tentar se colocar na condição do diferente. Como é que eu queria que me tratassem, a seu trato e defino os outros. Veja uma Mafalda numa fila, veja a enfermeira, vai aplicar alguma vacina, para o nosso mundo de hoje, está todo mundo atrás disso. Viemos nos vacinar contra o despotismo. Aí depois vem embaixo uma explicação. Democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. O que é o despotismo? O despotismo é quando você desrespeita a democracia. O despotismo é quando você é um déspota, um concentrador de poder, você não respeita o direito dos outros, do demais poder. Então, se você vem se vacinar contra o despotismo, olha o que diz aqui 2010 o Enem. Uma suposta vacina contra o despotismo em um contexto democrático tem por objetivo. Vejam que o Enem deu como resposta. Letra D, evitar a escolha de governantes autoritários. O governante autoritário é o déspota. Há um problema aí. Quem errou essa questão, a maioria marcou a letra A, porque a pessoa confundiu despotismo com nepotismo. Aí que está a pegadinha. Veja, o nepotismo é a prática em que você assume uma função pública e você privilegia a parentela, privilegia os parentes, os familiares, em detrimento da meritocracia. Então, as pessoas, a ideia aí é saber se você domina o conceito de despotismo e não confunde com nepotismo. Olha aqui essa questão envolvendo gênero, cidadania, logicamente. Texto 1. Vejam só que o Enem coloca texto 2, porque o 1 é a figura. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Texto 2. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Quer dizer, um detergente ali, como se a mulher só servisse para limpar. Criticando ali, essa mulher está estudando, essa mulher é cientista, essa mulher tem a mesma capacidade do homem ou dos homens de também galgar esse espaço, que é essa notoriedade científica aí, viajar pelo espaço, etc.
A comparação entre o anúncio publicitário de 68 e a repercussão da notícia de 2016 mostra o quê? Mostra o que diz ali a letra D, gente. Manutenção de estereótipos de gênero, né? Quando você envolve a questão da diferença entre os sexos, de privilégio entre sexos. Por que estereótipo? Essa mulher que vai para lá é a mulher que estuda, é a mulher emancipada, é a mulher autônoma intelectualmente, a mulher que provou que pode galgar o mesmo espaço que o homem. Vejo a crítica lá no desenho de que a lua vai ficar mais limpa. Essa mulher não é para limpar a lua, é impossível fazer isso. Ela vai fazer o mesmo trabalho de pesquisa científica dos outros componentes dessas missões. Essa aqui também caiu no Enem 2016, mostra aqui a meninazinha muçulmana. Olha, essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. E essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto da esquerda. Para a direita, Gosnaz, Masjid, Marim, Mina. Em 1979, aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio, em 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Toma, minha filha. A memória recuperada pela autora apresenta a relação em... Praticamente já está a mensagem aí. Você sabe que o Irã era um país, sim, muçulmano, mas não teocrático e liberal até o final dos anos 70. Esse modelo foi derrubado pela Revolução Islâmica, comandada pelo Ayatollah Khomeini, e que implanta no Irã um Estado teocrático fundamentalista, levando ao pé o Alcorão e o próprio islamismo. E, portanto, o que a moça diz aí, que era de um jeito e passou a ser de outro. E por quê? Porque houve transformação política, Revolução Islâmica, e essa mudança política modificou os costumes. Não esqueça, equipe 2021, ainda estamos recebendo matrículas, venha para a escola que mais prepara para o Enem e, logicamente, para a vida e para a cidadania. Até a próxima! Sempre lutando por direitos humanos e cidadania. Equipe Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, genética, com o professor Reinaldo. Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de genética, ok? A genética é aquela disciplina, é aquela ciência que estuda a hereditariedade, né? Por que você tem um olho parecido com o teu pai, né? Você tem uma característica parecida com a família do teu pai ou da tua mãe. Quem vai explicar isso é a genética, através de um negocinho que eu vou falar para vocês chamado de gene. Beleza? Então vamos começar com os conceitos básicos na genética. Dá uma olhada aqui. Tá? O primeiro conceito é gene. O que é um gene? Dá uma olhada aqui que é um gene, tá? Vocês estão vendo aqui no slide o quê? Vocês estão vendo aqui o DNA. Olha aqui o DNA, beleza? Essa molécula, ela é toda compartimentalizada, ela é toda dividida. Tem pedaços do DNA que produzem uma proteína, e tem pedaços do DNA que não produzem proteína. O que é o gene, então? É um pedaço dessa molécula que vocês estão vendo aqui, tá? Bem aqui, olha, o DNA é um pedaço do DNA que vai produzir uma proteína. O pedaço que não produz proteína, a gente não chama de gene. Beleza? Tá safo? Vocês estão vendo aqui no slide que o DNA, ele não pode ficar sozinho. Ele está sendo enrolado numas proteínas, chamadas histonas. E à medida que ele vai se enrolando, ele vai formando o que a gente chama de cromossomo. Então, em última análise, cromossomo é o quê? É um DNA todo enrolado ali dentro. Beleza? Cromossomo, então, é DNA e a proteína chamada histona.
Safo isso? Então, o primeiro conceito é esse, gene. Gene é um pedaço do DNA que produz uma proteína ou polipeptídeo. O segundo conceito é de genótipo. Ora, galera, o que é um genótipo? Olha para o teu colega do lado, olha para o teu irmão lá e tu dá uma olhada na característica dele. Por que ele tem o olho escuro, vamos supor? Porque alguém mandou ser formado aquele olho, tá? Por que ele tem aquela altura? Porque alguma coisa fez com que ele atingisse aquela altura. Ora, gente, quem é isso? Quem é que faz nós sermos o que somos? É um conjunto de genes que tu tem nas tuas células. E esse conjunto de genes é chamado de genótipo. Então, genótipo é o total de genes que nós temos e que vai produzir um polipeptídeo, vários, no caso, polipeptídeos, que vai dar origem às tuas características. Safo isso, tá? E aí vem o terceiro conceito, dá uma olhada aí. Fenótipo. O que é fenótipo? Fenótipo é o resultado do genótipo. É que o gene manda ser feito. Beleza? Olha esse esquema aqui que eu montei para vocês, né? Você tem então aqui o gene, tá? Que é aquele pedacinho do DNA que produz uma proteína. Olha esse pedacinho produzindo a proteína. Olha a proteína ali, tá? Então o gene produziu a proteína. E aí, Reinaldo, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. A proteína vai dar origem ao fenótipo. Neste caso aqui que vocês estão vendo, é a cor dos olhos. Essa pessoa tem olho azul, por quê? Porque o meu gene, tá, se juntou a outros genes formando o genótipo, e esse genótipo produziu as proteínas que fazem o meu fenótipo. Safo isso? Então, fenótipo é resultado do genótipo. Vamos ver um outro conceito importante, que é genes alelos e cromossomos homólogos, tá? Vamos lá, gente. Então, vocês estão vendo o que aqui? Que o cromossomo nada mais é que fita de DNA enrolado. Ora, se eu tenho DNA, eu tenho gene. Então, vocês vão ver que os genes, um está embaixo do outro, formando o cromossomo. E, normalmente, a gente representa o gene por letra ou números. Neste caso aqui, vocês estão vendo o cromossomo, beleza? E vocês estão vendo uma letrinha, o A. Aquele A representa o gene. Então, eu posso dizer que cromossomo é uma sucessão linear de genes e o gene é um pedaço do DNA representado pela letrinha lá. E aí, gente, nós temos os cromossomos homólogos. O que é cromossomo homólogo? Vamos lá, cromossomo homólogo são cromossomos pareados, porque eles são frutos de fecundação, onde metade vem do espermatozoide e metade vem do óvulo. E aí, quando eles se encontram, formam os pares, que a gente vai chamar de cromossomo homólogo. Dá uma olhada aqui. Olha o cromossomo homólogo aqui. Eu tenho 1, 2, 3 homólogos aqui. Se os cromossomos pareiam, eles pareiam as letrinhas. Olha lá, dá uma olhada lá. As letrinhas. E as letrinhas são quem? Genes. O que é, então, cromossomo homólogo? São cromossomos pareados, beleza? Têm a mesma forma e o mesmo tamanho. E eles pareiam genes. Se os genes pareiam, eu tenho genes alelos. Então, o que é um gene alelo? São genes pareados. Pronto, acabou. Genes pareados que estão dentro de cromossomos o quê? Homólogos. O que é cromossomo homólogo? São cromossomos pareados. Safo isso? Se eu parei o cromossomo, eu parei os genes. E aí eu tenho isso aqui, olha. Aqui eu tenho 3 cromossomos homólogos e automaticamente eu tenho 3 pares de alelos. Beleza? Esses 2 alelos, eles são maiúsculos e bem aqui eu tenho 2 alelos minúsculos. O que é um alelo maiúsculo na genética? Quer dizer genes dominantes. E o que é gene minúsculo na genética? Quer dizer genes recessivos. Se eu tiver 2 maiúsculos, eu tenho então um homozigoto. Olha lá, se eu tiver 2 maiúsculos, eu tenho homozigoto. O que é homozigoto? Homo quer dizer igual. Então eu tenho genes alelos iguais. Então toda vez que eu tiver genes alelos iguais, eu tenho homozigoto. Olha para o meu esquema. Aqui eu tenho um homozigoto e aqui eu tenho outro homozigoto. Só que esse homozigoto aqui é maiúsculo e esse homozigoto é minúsculo, mas são homozigotos. Agora, bora defini-los.
Esse aqui é um homozigoto dominante, porque a letra é maiúscula, e aqui eu tenho um homozigoto recessivo, porque a letra é minúscula. Safo. Mas, Reinaldo, quando for diferente? Ah, quando for diferente, eu tenho esse cara aqui. Um gene é dominante, outro gene é recessivo. Aí eu não tenho mais homozigoto. Agora eu tenho um heterozigoto. E aí nós temos uma redundância do que eu falei anteriormente. Gene dominante é representado pela letra maiúscula, beleza? Se o gene dominante está presente, ele pode se manifestar assim, azão, azão, beleza? Ou ele pode se manifestar assim, olha, azão, azinho. Aqui é dose dupla, azão, azão, e aqui é dose simples, azão, azinho. Ele não está uma vez aqui? Então é dose simples. Ele se manifesta aqui. Então o gene dominante é aquele que pode se manifestar em dose dupla ou em dose simples. E o recessivo, Reinaldo? Bem, o recessivo está aqui, ele só se manifesta assim, se ele tiver um par igual a ele, se ele for homozigoto. O recessivo só se manifesta se for homozigoto, ou seja, só em dose dupla. Esses dois pares, eles formam o quê? Homozigotos ou heterozigotos? Homozigotos. O homozigoto são genes alelos iguais, nesse caso aqui, homozigoto dominante. Esse caso aqui, eles são homozigotos, genes alelos recessivos. E o heterozigoto são genes alelos diferentes. Safo isso, galera? Beleza? Vamos passar para mais um conceito importante que é esse, olha, de genótipo e fenótipo. Só relembrando o que eu falei lá no início, tá? O que é o genótipo que eu falei para vocês? É um conjunto de genes, tá, de um determinado indivíduo. E o que é fenótipo? É a manifestação desse gene. Então, gente, nesse esquema, a gente vai trabalhar um pouco de fenótipo e genótipo, bem simples. Olha lá, genética é linda, então tu vai entender isso aqui. Dá uma olhada que eu tenho, né? Eu tenho aqui 3 flores, beleza? Tenho 3 flores, 1, 2, 3, mais 2 fenótipos. Ela é rosa ou ela é branca, beleza? Tá? Eu tenho, então, 3 flores com 2 fenótipos. Mas, Reinaldo, por exemplo, a primeira lá, ela é dominante. Olha lá, ela é homozigota dominante. Então, esse gene, tá? O homozigoto dominante determina aquela flor rosa. Então, é sinal que a flor rosa, ela domina a branca. Porque o gene que está determinando a cor rosa é dominante. Só que ali ela é homozigota, azão, azão. Beleza? Já essa outra aqui, olha aqui, ela é heterozigota, te lembra? Heterozigota, genes alelos diferentes. Olha lá, só que ela tem um dominante aqui. O dominante se manifesta mesmo em dose simples, como eu falei para vocês. Então ela continua rosa. Safo isso, galera? Tá dando para entender? E o recessivo? Olha o recessivo aqui. Ele só se manifesta em dose dupla, que eu falei para vocês. O recessivo, então o que é que vai acontecer? Esse genótipo, tá, vai dar origem a um fenótipo diferente. Ele vai ser branco. Beleza? Então, o que eu quero que vocês guardem aí na cabeça de vocês? Genótipo, representado pelas letras, pelos genes, dá origem ao fenótipo, o que eu vejo, o que aparece para mim. Safo isso? Vamos continuando aqui. Aí eu tenho uma interação interessante. O meio ambiente e o fenótipo, né? O que vai acontecer? Quem define o fenótipo que eu falei para vocês é o genótipo, que é o conjunto de genes. Eu tenho um monte de genes que dá definindo esse fenótipo. Então dá uma olhada aqui. Olha lá, o genótipo, genes, define o meu fenótipo, minha característica. Safo isso? Acho que está legal para ti, não tá? Mas tem uma coisinha nessa equação, o meio ambiente. Nós temos que colocar na equação o meio ambiente, ou seja, nas tuas características, o meio ambiente ele interfere. Então vamos dar uma olhada aqui, olha lá, o meio ambiente. Então, olha lá como se forma um fenótipo no final. Eu tenho o genótipo, aquilo que meu pai e minha mãe me deram no cromossomo, beleza? Aquele genótipo, ele dá origem a um fenótipo, mas eu tenho a interferência do meio ambiente.
Beleza? Safo isso? Essas aulas você vai ver aqui no Equipe, tá? Então dá uma olhada aí. Aí eu queria mostrar para vocês isso aqui. Olha o exemplo. Esse coelho aqui ele é chamado Himalaia, tá bom? Ele sofre influência do ambiente, quer ver? Vou te dar um exemplo. Vocês estão vendo que o pelo dele é todo branco. A maioria é branco. Quem define esse pelo branco é o genótipo. É o genótipo. E o branco que vocês estão vendo, por enquanto, é o fenótipo. O que eu vejo é o fenótipo, mas quem define é o genótipo. Beleza? Só que esse coelho vai sofrer influência do meio ambiente. Por que ele tem as extremidades escuras? Porque é onde ele sente mais frio. Frio é meio ambiente. Então, o frio, olha lá, o ambiente, ele não vai definir o genótipo, mas ele vai alterar quem? O fenótipo. Então, por isso que ele fica com as extremidades escuras, é onde ele sente mais frio, e vocês sabem que o escuro, né, a cor escura, ela absorve calor, e ele se esquenta. Safo isso? Então, essa é a interação do genótipo com o meio ambiente, que vai dar origem ao fenótipo. Tranquilo? Safo? E aí eu queria mostrar de novo para vocês a formação dos cromossomos homólogos, tá? Gente, é importante esses conceitos iniciais para você entender o curso todo de genética que a gente vai ter aqui. Cromossomo homólogo, vou repetir. Cromossomo homólogo são cromossomos pareados, onde um vem do teu pai e um vem da tua mãe. Olha esse esquema aqui. Esse esquema está representando o óvulo, tá? Nesse óvulo eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? Aqueles pauzinhos lá são cromossomos. A tua mãe, a fêmea de um determinado indivíduo, está liberando esse óvulo com 4 cromossomos. O óvulo, ele é representado também por N. O que quer dizer N? Quer dizer que é uma célula haploide. N quer dizer haploide, quer dizer que tem metade dos cromossomos, tá? Então, ali tem 4 cromossomos, beleza? Aí, ocorre a fecundação. Então, está faltando a chegada de quem ali, gente? Dos espermatozoides. Aí eu estou colocando aqui, dá uma olhada. Chegaram os espermatozoides, também haploides. Aqui uma ressalva, tá, gente? Vocês sabem disso, que todos os gametas são haploides. Todos os gametas são haploides. Quer dizer que tem metade dos cromossomos. Então, a fêmea contribuiu com o óvulo e o macho contribuiu com o espermatozoide. A fêmea contribui com 4 cromossomos e o macho contribui com 4. Ora, o que vocês acham que vai acontecer? Quando o espermatozoide penetrar no óvulo, esses cromossomos vão parear, formando o chamado cromossomo homólogo. Desse jeito, dá uma olhada aqui. Olha lá. Olha o zigoto, o futuro embrião. O futuro embrião, ele tem, então, agora 8 cromossomos, onde 4 vieram do óvulo e 4 vieram do quem? Do espermatozoide. E aí, gente, eles se combinam, formando os cromossomos homólogos. Safo isso? Se eu tenho cromossomo homólogo, eu tenho genes alelos. Beleza? Valeu, galera! Vamos continuar com o nosso curso de genética na próxima semana. Um abraço! Hereditariedade, sempre de pais para filhos. Equipe Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Nesse quarto bloco, vamos aprender um pouco de química com o professor Igor. Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. Hoje e nas próximas aulas falaremos sobre a menor parte da matéria que mantém suas propriedades. Sim, falaremos do átomo, só que olha só, esse tema ele é grande, ele é vasto, então ele será dividido em 3 momentos. O primeiro, a aula de hoje, falaremos sobre a história dos modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos. Na próxima aula, falaremos sobre conceitos referentes ao átomo e, na terceira aula, falaremos sobre o estudo da eletrosfera, que é uma região do átomo. Então, olho na tela, pega essa linha do tempo aí,
400 a.C., Grécia Antiga, tempo dos filósofos, surge o primeiro registro sobre a atomística, a partir do postulado de Demócrito e Leucipo, onde eles pegaram uma pedra e dessa pedra foi se quebrando ela em pedaços menores, até que chegou um momento que eles não conseguiram mais quebrar essa pedra. Então daí surge o primeiro conceito, átomo, não divisível. Então, na história, esse é o primeiro registro de átomo. Avançando mais um pouco para o ano de 1800, selado, passando o período da alquimia, começou a química moderna com Antoine Lavoisier, surge aquele postulado famoso, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com o experimento de Lavoisier, ele fechou o sistema, fez o experimento, ele mediu a massa dos reagentes. Reagentes são as substâncias que dão início a uma reação química. Mediu bonitinho, deu determinada massa, fez a reação no sistema fechado, a massa permaneceu a mesma. Então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas o que acontece numa reação química? Eis que surge o conceito de John Dalton, o modelo atômico de John Dalton, o modelo bola de bilhar, onde o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Então, a partir desse conceito de átomo, a gente tem a ideia de que as substâncias são feitas dessa esfera maciça e que no momento que acontece uma reação química, esses átomos eles se reorganizam para poder formar os produtos. Só que esse modelo tinha um problema. Ele não levava em conta a natureza elétrica do átomo. E isso você pode constatar, inclusive, na sua casa. Você pode pegar uma folha de papel, rasgar em pequenos pedaços quadrados, e você pode pegar um pente de plástico, atrita nos seus cabelos, aproxima dos pedacinhos de papel. Você vai perceber essa atração. Eletricidade. Então, vamos avançar um pouco na nossa história para o ano de 1898, o experimento de Thomson, onde ele pegava esse aparato aí, meio exótico, um tubo de raios catódicos. Então, zoom na tela, vem comigo. A gente tinha esse raio catódico sendo disparado da esquerda para a direita, saindo aqui do sinal negativo. Esse raio era disparado, certo? E o que acontecia? Existiam duas placas, uma placa negativa e uma placa positiva. Então, se essas placas não estivessem aí, o raio seguiria em sua direção normal. Sua trajetória seguiria reta. Só que quando aproximavam-se essas placas positivas e negativas, o que acontecia? O raio, ele tendia a se aproximar da placa positiva. Lembra da física, os opostos se atraem. Então, Thomson concluiu, a partir daí, que nesse raio existiam partículas negativas, uma vez que elas se aproximavam da placa positiva e se afastavam da placa negativa. Então, foi se desenvolvendo o modelo atômico dele, onde nós tínhamos essa esfera encrustada de partículas carregadas negativamente, o que ele chamou de elétron. Então, foi a descoberta do elétron. E esse modelo foi carinhosamente chamado de pudim de passas. Mas pudim de passas no Brasil, Igão? Olha, o mais equivalente que nós temos aqui é o panetone, aquela massa, um formato de pão, e nela estão incrustados as uvas passas, as frutas cristalinas, que são os nossos elétrons. Só que é o seguinte, ele ainda não tinha descoberto o próton de fato. Então teve uma contribuição do estudioso Eugene Goldstein, que ele descobriu o próton. Então esse modelo foi ajustado e nós temos uma esfera grande de massa considerável que pesa 1.836 vezes mais que o elétron, porém de carga positiva, e nessa esfera positiva estavam distribuídos os elétrons. Então esse é o modelo de Thomson. Avançando um pouco mais na história, 1911, nesse período, Marie Curie estava bombando, descoberta da radioatividade. Então, radiação alfa, a gente sabe, a gente estudou ano passado que a radiação alfa, ela tem carga positiva. Então, Rutherford fez o experimento da lâmina de ouro, onde ele colocava uma partícula de polônio que emitia radiação alfa dentro de um bloco de chumbo com uma saída. E essa radiação,
vinha até atravessar a lâmina de ouro. E ao redor da lâmina de ouro tinha um material que indicava aonde essa luz chegava. Então vamos lá. A partir daí ele percebeu 3 coisas. Que pequena parte dessa luz batia na lâmina e voltava. Outra pequena parte dessa radiação atravessava, porém com desvio. E que grande parte dessa radiação atravessava a lâmina de ouro. Então, com esses 3 pontos, Rutherford concluiu 3 coisas. Primeiro, as partículas que foram rebatidas, ele concluiu que tinha uma região densa ali na matéria. Parte das partículas foram desviadas, então teve o quê? Teve repulsão. Outra coisa que ele percebeu, grande parte da radiação passava, então tem uma região vazia. Então, com essas 3 informações em mente, Rutherford montou o seu modelo atômico, o modelo do planetário, onde nós temos núcleo e eletrosfera. Esse núcleo sendo uma região densa e positiva. Por isso que as partículas batiam e voltavam, pela densidade do núcleo. E outra, a radiação desviava, porque o núcleo ele é positivo. Lembra a repulsão? Os opostos se atraem, mas semelhantes se repelem. E grande parte da radiação passava graças à área vazia chamada eletrosfera. Lá os elétrons corriam. Mas esse modelo de Rutherford ainda faltava um detalhe nele, porque Albert Einstein refutou esse modelo. Ele disse o seguinte: se os elétrons estão girando ao redor do núcleo, eles vão parar? Essa energia vai acabar? Como é que funciona esse comportamento dos elétrons? Então, entra 3 anos depois, 1913, as contribuições do estudioso Niels Bohr, onde esses elétrons eles não ficavam como um planetário, eles giravam em órbitas circulares bem definidas ao redor desse núcleo. Essas órbitas eram chamadas de camadas ou níveis de energia e acontece um fenômeno aí. Lembra, os elétrons eles têm que estar operando, certo? Naquela inércia bacana, continuar em movimento. Só que o seguinte, quando você fornecia energia para o elétron, acontecia um salto quântico, salto energético. Então vem comigo. Essa é a contribuição de Bohr. Então aqui nós temos o núcleo, continua o mesmo, positivo. Região vazia é eletrosfera, só que em vez de planetário nós temos as órbitas. Então, o que acontece? Quando esse elétron está numa camada interna, recebeu energia, então você está alterando a quantidade energética dele. Então ele vai fazer um salto para uma órbita mais externa, vai gastar toda essa energia dele, absorveu quanto? Gastou energia, estou cansado, voltei, acabou a energia, pararam de me dar energia, vou voltar para a minha camada interna. Só que é o seguinte, quando o elétron volta para a camada interna, Bohr percebeu o seguinte, que ele emitia um comprimento de onda, ele emitia fóton, ele emitia luz. E isso a gente consegue ver, sabe onde? A gente consegue ver nos fogos de artifício. Cada metal, ele tem uma cor característica de chama diferente. Por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, tem o sódio como metal. Então, se aquele sal for aquecido, a gente vai perceber uma chama amarela. E, a partir daí, temos os fogos, como eu disse, de diferentes cores. Por exemplo, o cobre é um metal que, quando aquecido, beleza? Aqueceu, quando parou de fornecer energia, ele emite coloração azul. Então, o fenômeno de Bohr consegue explicar esse fenômeno das cores diferentes emitidas por diferentes elementos, tá bom? Só que é o seguinte, se o núcleo tem apenas cargas positivas, por que ele não se repele? Está faltando alguma coisa aí. Você, estudioso, já percebeu que está faltando. Então, em 1932, alguns anos mais tarde, James Chadwick descobriu o nêutron. Nêutron, isso. Nêutron que é desprovido de carga elétrica. Próton é positivo, elétron negativo, nêutron é neutro, não tem carga. Então, onde esses nêutrons se situavam? Dentro do núcleo do átomo. E eles são tão pesados quanto prótons. Então, esses nêutrons, eles ficam no núcleo do átomo para diminuir
a repulsão causada entre os prótons. Então, com isso, a gente consegue completar o modelo de Bohr, onde nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e nós temos a eletrosfera que possui os elétrons. Só que esse átomo, ele é eletricamente neutro. Por quê? Porque para cada próton tem um elétron e um anula a carga do outro. Então eles coexistem. E esse núcleo ele é divisível. Divisível como assim? Em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Núcleo contendo a massa do átomo, carga positiva, prótons e nêutrons, e a eletrosfera tendo uma região volumosa, porém, lá apenas circulam os elétrons em órbitas bem definidas, tá bom? Então, lado a lado, essa é a comparação de cada modelo atômico. Dalton, modelo bola de bilhar, serviu para explicar as reações químicas. O modelo de Thomson descobriu a natureza elétrica da matéria. O modelo de Rutherford dividiu o átomo em núcleo e eletrosfera. E o modelo de Rutherford-Bohr, que adicionou as órbitas onde os elétrons circulam e descobriu também os saltos energéticos, tá certo? Então vamos lá, questão na tela, exercício para você. Questão do Enem Digital 2020 foi aplicada agora no começo do ano. Vem comigo. No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no anodo e continuam o percurso até outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Então aqui nós temos cátodo negativo, disparou o raio segue pelo tubo e ele é mostrado ao final quando tem aqui essa parte fluorescente no último tubo, que mostra onde está chegando a luz, como se fosse o laser. Você não vê a trajetória do laser, mas você vê apenas a pontinha dele bem aqui. Então, beleza. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que sua identidade independe do material catódico ou do gás dentro das ampolas. Então, questão clássica de Enem, te encheu de abobrinha, te encheu de texto? Mas vamos para o comando. Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por... Presta atenção numa coisa, você que está estudando, que está afiado, que vai fazer prova. Esse raio, placa negativa, placa positiva. Então, esse raio teve um desvio. O raio catódico está representado bem aqui, essa linha reta. Ele teve um desvio, aproximou da placa positiva, afastou da placa negativa. Qual é a partícula dentro do átomo que é negativa? Bora analisar aqui. Letra A, ânions. Letra B, cátions. Letra C, prótons. Letra D, elétrons. Elétrons possuem carga negativa, então eles aproximam da placa positiva. Lembra, experimento de Thomson. Então esse raio catódico é constituído de elétrons. Resposta correta, letra D. Marca aí. Segunda questão, ainda do Enem 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama do bico de Bunsen. Bico de Bunsen é como se fosse uma boca de fogão. Para em seguida observar a cor da luz emitida. Então, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Então, ele está te perguntando por que a cor é emitida quando esse metal é aquecido. Então, vamos lá. Mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico? Não. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera? Foca em modelos atômicos, hein? Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Se você está aquecendo, está aumentando a temperatura, aumenta o grau de agito, aumenta a energia cinética. Letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno da eletrosfera atômica. Modelo de Bohr, né, meu filho? Então, vamos lá. Se esse elétron é excitado, salta do interno para a camada externa, parei de fornecer energia, ou vou voltar para o lugar de onde eu era. Voltei para a camada mais interna, nessa volta emitiu fóton, emitiu luz,
Resposta correta, letra D. E essa foi mais uma aula de Química. Olha só, as matrículas ainda estão abertas. Vem ser equipe, vem com a gente. A gente se vê na próxima. Tchau! De átomo em átomo, o universo. Aproveite essa oportunidade que o Equipe em Casa está lhe dando de aprender cada vez mais. Colégio Equipe, matrículas abertas. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.